Súmula vinculante número 1. Enunciado. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar nº 110 de 2001. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação: sessão plenária de 30 de maio de 2007. Súmula vinculante número 2. Enunciado. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação: sessão plenária de 30 de maio de 2007. Súmula vinculante número 3. Enunciado. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação: sessão plenária de 30 de maio de 2007. Súmula vinculante número 4. Enunciado. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação: sessão plenária de 30 de abril de 2008. Súmula vinculante número 5. Enunciado. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação: sessão plenária de 7 de maio de 2008. Súmula vinculante número 6. Enunciado. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Ramo do Direito Militar. Data de aprovação: sessão plenária de 7 de maio de 2008. Súmula vinculante número 7. Enunciado. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional número 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação: sessão plenária de 11 de junho de 2008. Súmula vinculante número 8. Enunciado. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação: sessão plenária de 12 de junho de 2008. Súmula vinculante número 9. Enunciado. O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210, de 1984, a Lei de Execução Penal, foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Ramo do Direito Penal. Data de aprovação: sessão plenária de 12 de junho de 2008. Súmula vinculante número 10. Enunciado. Viola a cláusula de reserva de plenário. Constituição Federal, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Ramo do Direito Processual Civil. Data de aprovação: sessão plenária de 18 de junho de 2008.
Súmula vinculante número 11. Enunciado. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão, ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação, sessão plenária de 13 de agosto de 2008. Súmula vinculante número 12. Enunciado. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4, da Constituição Federal. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação, sessão plenária de 13 de agosto de 2008. Súmula vinculante número 13. Enunciado. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação, sessão plenária de 21 de agosto de 2008. Súmula vinculante número 14. Enunciado. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação, sessão plenária de 2 de fevereiro de 2009. Súmula vinculante número 15. Enunciado. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação, sessão plenária de 25 de junho de 2009. Súmula vinculante número 16. Enunciado. Os artigos 7º, inciso 4 e artigo 39, parágrafo 3º, da redação da Emenda Constitucional número 19 de 1998, da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação, sessão plenária de 25 de junho de 2009. Súmula vinculante número 17. Enunciado. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação, sessão plenária de 29 de outubro de 2009. Súmula vinculante número 18. Enunciado. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação, sessão plenária de 29 de outubro de 2009. Súmula vinculante número 19. Enunciado. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2, da Constituição Federal. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação, sessão plenária de 29 de outubro de 2009. Súmula vinculante número 20. Enunciado. A gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa GDATA, instituída pela Lei nº 10.404 de 2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único da Lei nº 10.404 de 2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da medida provisória número 198 de 2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. Ramo do Direito Administrativo.
Data de aprovação. Sessão plenária de 29 de outubro de 2009. Súmula vinculante número 21. Enunciado. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Ramo do Direito. Constitucional. Data de aprovação. Sessão plenária de 29 de outubro de 2009. Súmula vinculante número 22. Enunciado. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional número 45 de 2004. Ramo do Direito Processual do Trabalho. Data de aprovação. Sessão plenária de 2 de dezembro de 2009. Súmula vinculante número 23. Enunciado. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Ramo do Direito Processual do Trabalho. Data de aprovação. Sessão plenária de 2 de dezembro de 2009. Súmula vinculante número 24. Enunciado. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, da Lei nº 8.137 de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo. Ramo do Direito Penal. Data de aprovação. Sessão plenária de 2 de dezembro de 2009. Súmula vinculante número 25. Enunciado. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação. Sessão plenária de 16 de dezembro de 2009. Súmula vinculante número 26. Enunciado. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo de execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Ramo do Direito Penal. Data de aprovação. Sessão plenária de 16 de dezembro de 2009. Súmula vinculante número 27. Enunciado. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem oponente. Ramo do Direito Processual Civil. Data de aprovação. Sessão plenária de 18 de dezembro de 2009. Súmula vinculante número 28. Enunciado. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação. Sessão plenária de 3 de fevereiro de 2010. Súmula vinculante número 29. Enunciado. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação. Sessão plenária de 3 de fevereiro de 2010. Súmula vinculante número 30. Enunciado. Em 4 de fevereiro de 2010, nos autos da PSV 41, o Tribunal suspendeu a publicação da súmula vinculante número 30. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação. Sessão plenária de 3 de fevereiro de 2010. Súmula vinculante número 31. Enunciado. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, sobre operações de locação de bens móveis. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação. Sessão plenária de 4 de fevereiro de 2010. Súmula vinculante número 32. Enunciado.
O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistros pelas seguradoras. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação. Sessão plenária de 16 de fevereiro de 2011. Súmula vinculante número 33. Enunciado. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Ramo do Direito Previdenciário. Data de aprovação. Sessão plenária de 9 de abril de 2014. Súmula vinculante número 34. Enunciado. A gratificação de desempenho de atividade de Seguridade Social e do Trabalho, GDA-SST, instituída pela Lei nº 10.483 de 2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, desde o advento da medida provisória número 198 de 2004, convertida na Lei nº 10.971 de 2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional. Emenda Constitucional número 20 de 1998, Emenda Constitucional número 41 de 2003 e Emenda Constitucional número 47 de 2005. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação, sessão plenária de 16 de outubro de 2014. Súmula vinculante número 35. Enunciado. A homologação de transação penal prevista no artigo 76 da Lei nº 9.099 de 1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Ramo do Direito Processual Penal. Data de aprovação. Sessão plenária de 16 de outubro de 2014. Súmula vinculante número 36. Enunciado. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso, quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição de Registro, CIR, ou de Carteira de Habilitação de Amador, CHA, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Ramo do Direito Processual Civil. Data de aprovação. Sessão plenária de 16 de outubro de 2014. Súmula vinculante número 37. Enunciado. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sobre o fundamento de isonomia. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação. Sessão plenária de 16 de outubro de 2014. Súmula vinculante número 38. Enunciado. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Ramo do Direito Processual Civil. Data de aprovação. Sessão plenária de 11 de março de 2015. Súmula vinculante número 39. Enunciado. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civis e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ramo do Direito Processual Civil. Data de aprovação. Sessão plenária de 11 de março de 2015. Súmula vinculante número 40. Enunciado. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação. Sessão plenária de 11 de março de 2015. Súmula vinculante número 41. Enunciado. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação. Sessão plenária de 11 de março de 2015. Súmula vinculante número 42. Enunciado. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação.
Sessão plenária de 12 de março de 2015. Súmula vinculante número 43. Enunciado. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação. Sessão plenária de 8 de abril de 2015. Súmula vinculante número 44. Enunciado. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação. Sessão plenária de 8 de abril de 2015. Súmula vinculante número 45. Enunciado. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ramo do Direito Processual Penal. Data de aprovação. Sessão plenária de 8 de abril de 2015. Súmula vinculante número 46. Enunciado. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação. Sessão plenária de 9 de abril de 2015. Súmula vinculante número 47. Enunciado. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Ramo do Direito Processual Civil. Data de aprovação. Sessão plenária de 27 de maio de 2015. Súmula vinculante número 48. Enunciado. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação. Sessão plenária de 27 de maio de 2015. Súmula vinculante número 49. Enunciado. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação. Sessão plenária de 17 de junho de 2015. Súmula vinculante número 50. Enunciado. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação. Sessão plenária de 17 de junho de 2015. Súmula vinculante número 51. Enunciado. O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas leis nº 8.622 de 1993 e 8.627 de 1993 estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação. Sessão plenária de 18 de junho de 2015. Súmula vinculante número 52. Enunciado. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, alínea C, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação. Sessão plenária de 18 de junho de 2015. Súmula vinculante número 53. Enunciado.
A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso 8, da Constituição Federal, alcança a execução de ofícios das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Ramo do Direito Processual do Trabalho. Data de aprovação. Sessão plenária de 18 de junho de 2015. Súmula vinculante número 54. Enunciado. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda constitucional número 32 de 2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos efeitos de lei desde a primeira edição. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação. Sessão plenária de 17 de março de 2016. Súmula vinculante número 55. Enunciado. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Ramo do Direito Administrativo. Data de aprovação. Sessão plenária de 17 de março de 2016. Súmula vinculante número 56. Enunciado. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641320 do Rio Grande do Sul. Ramo do Direito Processual Penal. Data de aprovação. Sessão plenária de 29 de junho de 2016. Súmula vinculante número 57. Enunciado. A imunidade tributária constante do artigo 150, inciso 6, a linha D, da Constituição Federal de 88, aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico, e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos, e-readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação. Sessão plenária de 15 de abril de 2020. Súmula vinculante número 58. Enunciado. Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Ramo do Direito Tributário. Data de aprovação. Sessão plenária de 27 de abril de 2020. Súmula vinculante número 59. Enunciado. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, artigo 59 do Código Penal, observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, e do artigo 44, ambos do Código Penal. Ramo do Direito Penal. Data de aprovação, sessão plenária de 19 de outubro de 2023. Súmula vinculante número 60. Enunciado. O pedido e análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais, devem observar os termos dos 3 acordos interfederativos e seus fluxos, homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234, da Sistemática da Repercussão Geral, RE 1366243. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação. Sessão plenária de 16 de setembro de 2024. Súmula vinculante número 61. Enunciado. A concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa,
mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do tema 6 da repercussão geral, RE 566471. Ramo do Direito Constitucional. Data de aprovação. Sessão plenária de 20 de setembro de 2024.